O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, sábado, dia 28 de janeiro de 2023. Hoje, com toda a igreja, nós comemoramos a vida do magno, do grande São Tomás de Aquino. E para nós entendermos um pouco mais da sua vida, nós precisamos voltar em alguns aspectos da sua biografia, que eu acredito serem muito importantes para que nós possamos entender a grandiosidade e a beleza da vida de Santo Tomás de Aquino e principalmente do tesouro que ele deixou para a nossa igreja. Santo Tomás de Aquino era um menino de origem nobre e o seu pai tinha um grande desejo, que ele fosse abade do mosteiro de Monte Cassino. Só que não era isso que no coração de Santo Tomás existia. Ele não queria ser monge, ele queria ser dominicano. Então os pais tentam dissuadi-lo desta vontade, tentam impedi-lo de ir, mas não há nada que o faz desistir daquilo que dentro dele ele já sentia. Santo Tomás de Aquino chegou a viajar às escondidas para Roma com 19 anos para um mosteiro dominicano. Infelizmente, ele foi levado ao lar paterno, ficou ordenado pela mãe um tempo detido, mas tudo isso com a finalidade de fazê-lo desistir da sua vocação, mas nada adiantou. Então ele é enviado para Paris para estudar teologia, e lá ele vai ter como mestre o grande Santo Alberto Magno. A vida de Santo Tomás de Aquino vai ser marcada por uma forte espiritualidade eucarística, uma forte tendência à intelectualidade na arte de pensar, de elaborar, de aprender, de ensinar filosofia e teologia, ensinar através destas duas grandes armas, desses dois grandes braços que nós temos à disposição dos mistérios de Deus. Quem é este Deus? Como ele age? E como nós podemos conhecê-lo e experimentá-lo? Não podemos nos esquecer que, devido à sua piedade eucarística, quando o Papa Urbano IV esteve em Orvieto, entre os anos de 1261 e 1265, foi dado então a Santo Tomás de Aquino a grande responsabilidade de compor os textos litúrgicos para a festa de Corpus Christi. Imaginem vocês, ele com a alma totalmente eucarística, os hinos entoados na liturgia para celebrar a presença do corpo e sangue de Cristo na Eucaristia,
foram, graças a Deus, compostos e chegaram até nós e são belíssimos, e foram atribuídos sem sombra de dúvida à sua fé e à sua sabedoria teológica. Uma das mentes mais brilhantes da igreja é de Tomás de Aquino que nós recebemos a sua grande obra conhecida como Suma Teológica, dividida em 5 tomos que tem como finalidade nos ajudar a conhecer quem é Deus. Esta obra que durante muitos anos verdadeiramente sustentou a igreja e a sua teologia. Infelizmente, por uma incompreensão dos tempos em que vivemos, Santo Tomás de Aquino já não é mais conhecido como deveria nas nossas faculdades de filosofia e de teologia. Mas graças a Deus e ao Espírito Santo, um grande levante tem se organizado por meio do Espírito Santo e um grande interesse por parte das pessoas por conhecer a sua teologia, por conhecer a filosofia que ele também ensinava, porque é fonte segura para a nossa vida e para a nossa fé. No Evangelho de hoje nós vamos ver mais uma vez o grande desejo de São Marcos de nos mostrar quem é Jesus. E através da realidade que Jesus vivencia junto com os seus, estando naquela barca, se retirando depois de um tempo de missão cansativa, Jesus vai descansar. É sem sombra de dúvidas uma das únicas partes em que nós vemos Jesus indo dormir. E quando Jesus pega no sono e dorme, eles então passam por uma dificuldade. Eles passam por uma grande tempestade. E achando já que eles iriam perecer, e veja, por que eles pensaram isto? Porque eles tiraram os olhos de quem estava no controle daquela embarcação. Quando eles deixaram de olhar para Jesus e olharam para a tempestade, o medo tomou conta deles, o medo de morrer, o medo do que poderia acontecer, e eles vão desesperadamente chamar nosso Senhor: Mestre, Mestre, não nos deixe perecer, não te importa que estejamos perecendo? E Jesus olha para eles e pergunta para eles a mesma coisa que eu pergunto para vocês. Eu vejo Jesus perguntando para você e para mim: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Vejam, meus filhos, fé e medo não podem ocupar o mesmo coração. É diferente de termos temor. Temor é respeito. Temor é reconhecimento da nossa fraqueza. Agora o medo nos paralisa, ao passo que o temor nos põe em movimento de respeito, de resignação e de total dependência de Deus. Veja que nosso Senhor então se levanta diante de tudo aquilo que ele está vivendo, diante do medo daqueles que ele está formando para continuar a sua missão, e ele então ordena para que seja silenciado o vento, para que a tempestade se acalme, e eles o obedecem. São Marcos aqui também quer nos ensinar que este Filho de Deus que vem, este Jesus, que é realmente o Messias, ele não detém um poder somente sobre as realidades espirituais, mas o seu poder é soberano. Ele detém também um poder sobre tudo aquilo que é realidade material e natural. Por isso que ele diz ao vento pare, e o vento para, ele diz ao mar pare, e o mar para. Também há um outro sentido que podemos atribuir, porque todas as vezes que vemos a presença do mar, Jesus, sempre que está no mar, ele está vencendo o mar. Ora está pedindo para que o mar se acalme, ora está andando sobre o mar, porque o mar representa para aquele povo e dentro de toda a cultura bíblica um lugar de grandes desafios, representa o mal, porque era do mar que saíam as criaturas ferozes, segundo a mitologia, era um inimigo desconhecido. Quando Jesus anda por cima das águas, quando Jesus ordena e as águas silenciam, também o evangelista quer nos mostrar que este Filho de Deus tem o poder também sobre todas as forças do inferno. Que a força desta palavra, que a força do testemunho de Santo Tomás de Aquino nos encoraje a não sermos medrosos, a não sermos covardes. O mundo de hoje precisa do nosso testemunho.
Nós precisamos olhar para a vida de Santo Tomás de Aquino e pedirmos a Ele que nos dê a graça da inteligência, que nos dê a graça do desejo, que desperte em nós o desejo e a vocação pelo estudo, porque nós não podemos mais nos contentar com as migalhas, nós não podemos mais nos contentar com o alimento processado que nos oferecem, não. Nós precisamos mergulhar cada vez mais fundo, mergulhar cada vez mais fundo na doutrina, mergulhar cada vez mais fundo na palavra de Deus, mergulhar mais fundo nos mistérios do Senhor, porque só isso vai nos fazer sermos homens espirituais e homens espirituais audaciosos, não covardes como aqueles que estavam dentro da barca. Enquanto você estiver olhando para as tempestades, enquanto você estiver olhando para as dificuldades e ignorando a presença de Jesus, você sempre vai se sentir tomada pelo medo. É preciso focar o nosso olhar somente nele, para que, focado o nosso olhar somente nele, nós não tenhamos medo de nada e nem de ninguém e possamos levar ao mundo o mesmo testemunho, a mesma grandeza, a mesma certeza que levou Santo Tomás de Aquino por meio da sua própria vida e por meio da sua inteligência. Bendito seja Deus pelos nossos doutores, bendito seja Deus por estes homens que são presença para nós de uma sabedoria que ultrapassa o tempo e que precisa ser conhecida se você quiser ser um bom católico. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Comente, compartilhe, envie esta homilia para as pessoas que você ama. Compartilhar a boa nova, o Evangelho, é também evangelizar, é um ato de caridade. Deus te abençoe, um ótimo sábado e até amanhã, se Deus quiser.